vamos começar a nossa análise de quadros elétricos. E para começar, a gente vai analisar o quadro do Célio Baraúna Júnior. Ele mandou pra gente só essa foto aqui. Então eu não sei onde ele mora, onde foi instalado esse quadro, mas ele mandou pra gente lá no Instagram solicitando uma revisão e pedindo assim, cara, você tem alguma revisão até de layout? O que eu poderia melhorar, né? Ele se mostrou aí de certa forma um pouco inseguro, né? Muitos eletricistas industriais, quando fazem os seus primeiros quadros autoportantes, que são esses que parecem um armário assim, eles ficam de pé no chão, sentem-se um pouco desconfortáveis, né? Às vezes quem nunca fez. Só que o que a gente vai ver nessa stream de hoje? A gente vai ver diversos quadros autoportantes com a intenção de desmistificar eles. Tá ok? Porque é tudo muito relativamente simples, né? Você entendendo às vezes a partida de um motor, a questão de proteção desse um motor ou desse um circuito, você acaba entendendo quadros complexos aí quando você divide ele em partes. Então aqui o Célio Baraúna Júnior mandou esse quadro aqui. E o que ele faz basicamente? É um quadro autoportante. Eu já estou vendo de cara aqui 2 inversores de frequência ou soft starters. Tá? Eu acho que são soft starters. A qualidade está bem ruim para discernir, mas é muito provavelmente que sejam para partidas de 2 motores bastante grandes. A gente vê aqui um circuitozinho básico para fazer a parte de comando, 2 disjuntores grandes de caixa moldada, né, para fazer a proteção desses circuitos aqui. Aqui na porta a gente vê basicamente as botoeiras de comando, né, e sinalizadores, e aqui embaixo alguns bornes de passagem, né? E o que tem além disso nesse quadro? Cara, não tem mais muita coisa. Disjuntores, alguns contatores aqui, mais um disjuntor monopolar. Esse aqui deve ser uma fonte 24 volts, que está passando o sinal aqui para fazer o comando desses motores, os soft starters, e é basicamente isso. É um quadro, se você for olhar esse quadro do jeito que ele foi montado aqui, muito, muito simples. Provavelmente funciona, mas Célio Baraúna perguntou o que poderia melhorar nessa minha montagem de quadro. Então vamos dar uma analisada aqui, o que poderia ser melhor. O que eu já vejo de cara olhando para esse quadro aqui? Na saída do disjuntor tripolar aqui, né, no disjuntor de caixa moldada, tem múltiplos fios. Aqui eu consigo contar 3, mas se não me engano deve ter 4 ou mais de 4 fios chegando no mesmo conector. Isso aqui fica muito deselegante, sabe? Tem empresas que, né, companhias, concessionárias de energia que não permitem isso. Eles colocam aquele bloco de distribuição que vai ali no terminal, que tem múltiplos polos, mas eu nunca nem vi um desse que tinha para mais de 2 fios para fazer derivação. Então quando você tenta fazer uma derivação assim, fica muito deselegante, muito arriscado. E aqui no caso não é nem derivação. Dá uma olhada aqui. Ele tirou esses quatro fios aqui e ele está alimentando direto aqui o que eu assumo ser o soft starter. Então ele basicamente está na minha concepção aqui tentando somar, né, a capacidade de corrente de todos esses cabos ao invés de usar um cabo com uma bitola adequada ou ao invés de usar um barramento, né? O barramento seria de longe o mais elegante para fazer aqui, né? Então, tirando esse potencial problema, né, o que foi feito aqui funciona. A gente tá vendo o que poderia fazer melhor, né? Claro, todo mundo pode melhorar em muitos pontos, né? E a intenção dessa live aqui não é criticar, apontar o dedo para desdenhar, né? A intenção é a gente criticar para a gente estar aprendendo juntos. Né? Eu tenho 8 anos de experiência na área, eu trabalhei 6 desses anos lá no Canadá e eu tive a oportunidade de aprender padrões de montagem, assim, top de linha. E eu, quando comecei esse canal, hoje eu tô aqui no Brasil com a minha própria empresa de automação, quando comecei esse canal, a intenção é trazer essa informação toda de qualidade que eu conquistei lá, trazer para vocês aqui, para todo mundo tá melhorando o nível aqui da montagem de quadros elétricos. Seja você eletricista, seja você engenheiro eletricista, montador de quadro, manutentor, e aqui a gente já viu esse ponto. O que a gente vê aqui na porta? O montador fez uma organização legal dos cabos aqui, só que fica esses fios para fora assim, ele fica deselegante, né? O que a gente vê, inclusive vai ver nos quadros aqui no futuro, é muito fácil colocar uma canaleta de PVC aqui, aberta, para fazer a organização desses cabos. Deixa esse visual, essa estética bem mais limpa, bem mais organizado. Essa canaleta na tampa, ela também tem uma função de organização.
Então, por exemplo, se eu precisasse passar um fio, um segundo fio para fazer uma redundância num botão de emergência, ou de repente trocar, seja lá qual for o caso, fazer uma expansão, eu precisaria estar removendo todas essas abraçadeiras aqui, sendo que se você tivesse uma canaleta, né, claro, você só tira a canaleta e vai costurando o fio por dentro dela. Então esse é um outro ponto que é melhorar um pouco a estética e um pouco a função. Olha, eu já tô dando uma olhada nessa passagem de cabo, né, de fios aqui da tampa pro painel. Quando ela é feita reta assim, o que pode acontecer? Quando você abre ou fecha a tampa, é possível que ele enfie esses fios lá no vão, lá na fenda, e a porta morda esses fios, tá? Por isso que eu gosto de fazer, eu recomendo, e a gente vai ver alguns quadros que fazem isso aqui hoje, de fazer um U, fazer tipo um formato de U aqui. Ele alivia um pouco essa dobra, e para as pessoas usam aquele padzinho, aquela braçadeira autoadesiva, aqui assim, ela não estressa tanto tentando arrancar os fios aí da porta. Então eu gosto sempre de fazer um U, e eu recomendo que faça um pequeno U aqui. Outro ponto que eu recomendo, também por conta dessa fenda e do quadro possivelmente morder ela, colocar aqui aquela espiral organizadora de cabo. Isso adiciona uma segunda proteção a esse chumaço de fios. Juliano disse assim: colocaria um sistema para ventilação nesse painel. Esses soft starters vão dar uma boa aquecida. E não é verdade? Dá uma olhada aqui. Pela bitola desse cabo aqui, que a pessoa juntou aqui os 4 ou 5 cabos, provavelmente para suportar uma corrente alta, né? Então, quando a gente fala aí de potências altas, cargas altas, motores grandes, né, ou potentes, existe muita dissipação de calor aqui dentro. Quer dizer, muito acúmulo de calor aqui dentro desse quadro, e a gente não vê ventilação, né? Pelo menos a gente não vê ventilação forçada. Aqui em cima não tem nem abertura para escotilha, então esse quadro não tem ventilação. Isso é realmente um ponto preocupante. Nós vamos falar de outros pontos preocupantes chegando aqui embaixo, inclusive vamos chegar lá agora, que é a questão de aterramento. A gente não viu a chegada de cabos aqui, não tem bornes de passagem para os cabos de chegada, o que me leva a crer que a pessoa está esperando que esses cabos venham direto aqui em cima na alimentação. Mas aí fica a pergunta, né? Como é que ele vai fazer essa derivação aqui em cima? Será que vai colocar aqui um barramento? Será que isso aqui está pronto? Eu assumo assim, quando as pessoas mandam os quadros para mim, que esses quadros já estão 100% montados, né? Então aí eu começo a analisar até outras coisas. Por exemplo, a questão do uso de trava-bornes aqui. É sempre legal que esses equipamentos não consigam sair do trilho. Então muitas vezes a gente vê pessoas colocando disjuntores monopolares bem no finalzinho do trilho. Aí para alguém encostar ali, esse disjuntor sair e ficar pendurado pelos cabos, é uma ou duas, bem rapidinho. Vamos ver se tem os dois grandes pontos que eu tinha já observado nesse quadro, era a questão, a pessoa confeccionar um cabo mais espesso aqui, a questão da falta de terra, também aqui na tampa, né? Não tá vindo aqui o fio terra para aterrar o ponto na tampa, e a questão da ventilação, né? Aqui não tem ventilação. O que se faz tipicamente é uma abertura na parte de baixo, onde você pega um ar mais fresco que vem de fora e empurra dentro do quadro, e quando você pega ar e empurra para dentro do quadro, você gera uma pressão positiva. O que isso significa? Aqui lá dentro tem mais pressão do que do lado de fora. E aí você está empurrando o ar para fora de todos os vãos. Então, se você tem algum furo que não foi tapado, alguma fenda, qualquer que seja a abertura, seja abertura lá embaixo, né, para fazer a entrada dos cabos, ali você garante que você tem ar saindo. Então, se tem ar saindo, ele não está entrando. Então, não tem poeira entrando. Então, uma vez que você filtre a entrada de ar, você garante que não vai entrar muito contaminante. Cara, não tem como evitar, nunca, um quadro não se sujar, mesmo que você tenha uma entrada filtrada. Mas isso já minimiza bastante. Então, faltou aí uma ventilação forçada. Recomendaria aqui na tampa, na parte de baixo, e deixar para uma exaustão passiva aqui em cima, tá? A exaustão não precisa ser filtrada, tá? Não tem por que adicionar uma resistência ali e filtrar o ar que vai para fora. Ele perguntou também, falou assim, olha, né, o Célio, falou se você tiver alguma dica também de questão de layout, né, eu
eu ficaria muito agradecido. E o que eu vejo aqui, de repente, que poderia ser a solução do problema dele, para esses cabos, por exemplo? Se ele tivesse trazido esses disjuntores gerais aqui para baixo e feito essa conexão aqui com barramentos, né? Barramentos de cobre direto do disjuntor para o soft, você economizaria talvez dinheiro, né, por conta desses cabos espessos, eles são muito caros, né, essa mão de obra de ter que estar fazendo todas essas terminações aqui, juntando esses 4 cabos vezes 6 aí, ia ficar mais compacto também, que não ia ocupar todo esse volume, e aí trazia essa parte de comando aqui para cima. E eu ainda recomendaria outra coisa, uma chave geral, tá, com manopla aqui do lado de fora, para você conseguir desligar o quadro e ele já ia interromper esses 2 motores, para de repente, se um dia você precisar prestar serviço aqui dentro, você já estar seguro. Falando em segurança, tem uma coisa que eu não entendi aqui. E de repente, Célio, se entrou na stream, fala pra gente por que é que foi colocado uma proteção acrílica aqui ou de policarbonato para proteger só a face aqui dos soft starters. Eu não consigo ver direito, porque a resolução tá meio ruinzinha, né? Mas se tem uma abertura aqui, ó, para mexer na interface, alguma outra aqui, não consigo ver bem. Mas aí eu pergunto, será necessário isso aqui? Eu acho que se fizer uma terminação bem feitinha aqui com barramento, colocar aqui o termo retrátil até bem próximo, eu acho que é meio desnecessário essa proteção. Mas caso opte por usar, né, fazer a abertura aqui para programação e também fazer para tampar essa parte de cima aqui, que o pessoal costuma fazer essa proteção geralmente para barramentos, né? Então de repente trazer, né, se for usar os barramentos entre isto e isto, aí trazer a proteção aí entre o disjuntor e o soft starter. Vamos ver os comentários aqui do Juliano. Os cabos que saem dos disjuntores para o soft nem cabem na canaleta, mas foram por fora mesmo. Pois é, esse aqui eu acho que ele usou um par, 2 ou 3. E aí esses aqui parece que ele conseguiu dobrar. Mas mesmo assim, né, é uma solução um pouco deselegante aqui. Talvez o layout conseguisse resolver esse problema. Beleza, falamos aqui da organização, falamos da parte de segurança. E para esse quadro é basicamente isso. Eu falei no começo dessa live, tem um pessoal que tem um certo medo de fazer quadros autoportantes. Mas galera, é a mesma coisa. A gente viu aqui um quadro super simples, né? Para essa uma fase aqui, um disjuntor geral e um soft starter. E algumas coisinhas para fazer o comando, retenção, de repente tem até alguns disjuntores aqui para algumas cargas, lâmpadas, né, às vezes. Então, bastante melhoria que dá para ser feita nesse quadro aqui.